Doutora Giolana, as cardiopatias congênitas são doenças que podem ser desenvolvidas ainda no útero enquanto o bebezinho se forma. Mas explica para nós, toda cardiopatia necessita de cirurgia? Cardiopatias congênitas são as doenças do coração que ocorrem enquanto o feto está em desenvolvimento. Então, a criança nasce com algum probleminha no coração. Para fazer o diagnóstico, é através do ecocardiograma fetal entre 24 e 28 semanas. Após o nascimento, alguns sintomas como sopro, cansaço para mamar, suor excessivo nas mamadas, interrupção das mamadas para puxar fôlego, língua e boca rocheados, ou na criança maior, cansaço para as atividades habituais ou dor no peito podem ser alguns sintomas de que a criança tem alguma cardiopatia congênita e o cardiologista deve ser procurado para realizar o diagnóstico e acompanhamento. Na existência de alguma cardiopatia, é necessário definir se o acompanhamento clínico será suficiente ou a indicação de cirurgia cardíaca ou cateterismo será necessário. As cardiopatias congênitas são as malformações congênitas mais comuns. Por isso, fique atento. Muito obrigada, doutora. E a comunicação é uma das principais aliadas da medicina, mas que nos últimos anos, com o avanço das tecnologias e a expansão das mídias digitais, esse diálogo entre médicos e pacientes ganhou novos formatos e ainda mais relevância. E é nesse cenário que o São Lucas Hospital Center celebra um marco importante, a realização do 100º episódio do podcast Meus Consultórios Médicos, um projeto que tem reunido especialistas de diversas áreas para compartilhar conhecimentos de forma simples, didática e acessível. E para conversar sobre a importância da comunicação na prática médica, convidamos o cirurgião plástico, Dr. Ari Santos Silva, o ginecologista e obstetra, Dr. Rogério Rosa, e também o urologista, Dr. Luiz Werlang. Sejam bem-vindos novamente ao São Lucas 24 Horas. Obrigado pelo convite. E hoje nós vamos falar sobre um tema um pouco diferente, que é a comunicação também na medicina. Eu gostaria que os doutores começassem a falar, a gente vê uma mudança no comportamento da população no geral, né, com essa evolução da internet, das tecnologias, e na medicina também não foi diferente, né, doutores? Tem cada vez mais essa presença no digital, presença em diversas plataformas, além do cuidado médico-paciente dentro do consultório. Eu gostaria que os doutores começassem a falando justamente sobre acompanhar essa evolução. Doutor Rogério, pode começar, por favor. Gabriela, sim, a gente ouve de tudo, né? Vê de tudo, e os pacientes ouvem de tudo também, e às vezes tem um filtro de saber o que é certo e o que é errado. Então a mídia digital hoje, ela dá muita facilidade. Com o celular você faz um monte de coisas hoje. E as pessoas falam o que querem falar, né? Às vezes sem preparo para aquilo que acham. Então a gente não pode falar o que a gente acha, a gente tem que ter um embasamento, né? Você pode pensar diferente dos outros, mas o que você pensa tem que ter um embasamento técnico no que você está fazendo. Você tem que ter uma certeza do que você está fazendo, que aquilo tem um resultado. Então, o problema da mídia digital hoje é esse, é saber o que é bom e o que é ruim. Mas ficou muito fácil, não só na medicina, mas em qualquer outra área, né? A gente vê em tudo pessoas falando muita coisa sobre todos os assuntos, e nem todas certas. É importante também os próprios profissionais entenderem, até o público que está sendo comunicado, né, doutor, para entender a mensagem que você vai passar e o entendimento que aquele público vai entender. Acho que na urologia também não é diferente, né, doutor? Não, a gente tem... Boa tarde, né? Boa tarde a todos, bom dia. A preocupação nossa de iniciar o programa foi exatamente essa, né? De levar uma fonte de informação confiável, porque a gente percebia no consultório, muitas vezes, que o paciente vinha com uma informação errada, né? Colocava no Google, e o Google tem informação para todas as fontes, das mais duvidosas às mais corretas. Então, uma das preocupações de a gente doar o nosso tempo e estar gravando o programa, estar orientando os pacientes, foi exatamente essa. Filtrar um pouco as informações, colocar de uma maneira, uma linguagem mais acessível para que o paciente entenda o que está acontecendo, e ele tem um exemplo, né, de como é uma cirurgia, de como é um tratamento, que tem tratamento para muitas doenças que ele está sofrendo, atrapalhando a qualidade de vida. Então é baseado nisso que a gente se propôs a usar a estrutura e conversar com o paciente em casa. O doutor já falou um pouquinho sobre a questão do podcast, né, que é um marco importante, que foi o 100º podcast realizado dentro dos meus consultórios, que é um podcast que os doutores apresentam também junto com o doutor Luiz tem, doutor Rodrigo. E é muito importante a gente ter esse local, né, doutor, para passar essas informações, assim como nós também temos aqui o São Lucas 24 Horas, em diferentes plataformas. Mas antes da gente falar um pouquinho mais do podcast, eu gostaria que o doutor falasse dentro da cirurgia plástica, doutor, porque também é um caminho e um ambiente onde a gente vê muito conteúdo sobre isso. E como que é na prática o doutor também entender o que é, né, útil e necessário para os pacientes, mostrar como falar com elas sobre esses assuntos também através das comunicações, das mídias digitais. Então, o problema na plástica é que a plástica se tornou muito visada
ela, vamos dizer assim, o pessoal começou a partir do momento que o CFM liberou, né, o médico a poder fazer uma propaganda, digamos assim, aparecer falando alguma coisa, a gente fala os dois caminhos. Tem o colega que resolveu, assim como o Luiz falou, falar sobre, né, um assunto, mostrar para o paciente sobre aquele assunto, e tem o colega da autopropaganda. É o colega que faz a prateleira de padaria, né, a gente fala. Então ele só coloca, por exemplo, coisas vangloriando o trabalho dele. Então, a gente poder, né, passar para o paciente isso, falar assim, olha, a cirurgia é bonito ali, o fulano, ciclano está fazendo bonito. Só que você pegar e poder falar a parte boa e a parte ruim, a complicação, ou o que o paciente tem que ter, né, de saúde para poder fazer aquilo lá, ajuda. Então, o paciente na plástica é um pouquinho mais complexo, porque o paciente é bombardeado, né, o tempo todo com inúmeras coisas, né, vídeos e tudo. Então, o cuidado tem que ter é filtrar. Então, a gente poder passar o real, né, seja bom ou ruim, isso ajuda bastante. É um jeito de filtrar também ali. Informação é sempre uma aliada quando é passada da forma correta para o próprio tratamento, né, doutor? E acho que dentro da especialidade do doutor, na ginecologia, a gente também tem isso, né, na obstetrícia, que é informação sobre o processo da gestação, informação sobre a saúde da mulher o tempo todo. E como é também essas pacientes que chegam muitas vezes desesperadas, doutor, eu vi tal informação. E dentro do consultório tentar explicar e falar que nem tudo que a gente vê é real ou se aplica, né? Se coloca muita coisa de como se a paciente qualquer coisa ela vai no Google e vê só problema sério. A pressão subiu um pouquinho, o que é pré-eclâmpsia só parece desgraça, né? O que é oligômio só parece é um problema muito sério, né? E as pacientes chegam muito desesperadas às vezes, sem motivo, e às vezes com informações que realmente são verdadeiras, mas que falam dos extremos. Né? Que não se aplica ao caso dela, né? E ela se coloca no extremo. Então o problema daquela pessoa, para ela, naquele momento, é o maior do mundo. Então a gente não consegue medir quanto aquele problema dela é grande para ela naquele momento, né? Mas a gente consegue medir de forma médica o que significa realmente aquele problema na medicina e não para ela. Então ela imagina ter um problema muitas vezes muito maior do que ela tem. Agora, mais do que imaginar o problema, são os tratamentos que são oferecidos. Que muitas vezes existem tratamentos de qualidade e muitas vezes existem tratamentos que são vendidos para se ganhar dinheiro. Isso é um problema muito sério, né? Eu faço muitas coisas no meu consultório, por exemplo, que eu não ofereço para a paciente, porque se eu dou a impressão que eu estou vendendo, se eu acho que a paciente está pensando que eu estou vendendo alguma coisa para ela, eu já mudo o assunto, mudo a conversa, falo, olha, às vezes coisas que eu confio, que eu tenho certeza que funciona, né? Se eu ofereço para a paciente de um serviço, uma cirurgia ou um procedimento que comprovado por tempo, por exemplo, que eu tenho certeza que funciona, e ela me olha com aquele olhar assim, meio que, será que ele quer me vender isso? Eu já mudo a conversa, eu já falo, deixa ela não vai usar isso, mas eu prefiro não oferecer para ela essa situação. Mas são oferecidas muitas coisas como a mágica, como uma mágica, como um milagre, que muitas vezes não acontece. Quando a gente fala de saúde, é um assunto muito sério, né? A gente está lidando com a saúde, com a vida, muitas vezes, das pessoas. Então, esse cuidado é muito necessário também, né, doutor? E falando um pouquinho dentro da urologia, a gente fala um pouquinho das outras especialidades, a gente tem um público um pouco diferente, né, doutor? A gente tem a urologia também, atua na parte da mulher, mas a gente tem um público também masculino. E como que é esse contato também, essa comunicação com esse perfil de público, e que muitas vezes acaba se tornando por a esposa, viu, no Instagram, encaminha para o marido, também tem essas formas, né? A gente sempre costuma falar, e às vezes, muitas vezes é verdade, que a gente é o primeiro médico do homem, né? O homem, ele procura, então ele vem fazer o check-up dele com o urologista, que é o médico do homem. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade e ver o paciente como um todo, né? Não somente focar na parte urológica, né? No problema urológico do paciente, mas tentar extrair dele ali toda a história, fazer toda a prevenção possível. Se a gente detectar algum outro problema não compatível com a urologia, encaminhar para o especialista de acordo. Assim, cada vez mais os pacientes já vêm, às vezes, com o diagnóstico pronto do Google em casa, né? Fala, meu marido acho que ele tem isso, porque ele tem isso e aquilo, então o problema dele é esse. E a gente sabe que muitas vezes, como o Dr. Rogério falou,
essas informações são tiradas de um contexto, né? São cortes algumas vezes, que nem todo caso é igual ao outro, né? A gente tem que individualizar o paciente e tratar cada um de acordo com as suas características, suas queixas. Mas é importante, sim, e a importância do homem se cuidar, né? Fazer essa prevenção em sua rotina. A gente fala também nessa questão do cuidado com a informação, mas ela também pode ser muito benéfica, né, doutores? E uma das formas que o São Lucas e os doutores têm feito é através dos podcasts, né, no YouTube do hospital, que completou a 100ª edição, e lá os doutores trazem um pouco mais de informação. Gostaria que o doutor falasse um pouquinho do que o doutor aborda dentro do podcast, e a gente fala um pouquinho de cada um, para falar também sobre ter esse local confiável de buscar, e muitas vezes ser um sinal de alerta. Opa, escutei um médico falando sobre tal sintoma, vou procurar entender se isso se aplica ao meu caso, vou buscar o especialista para fazer uma avaliação, porque isso que acredito que aconteça também, né, doutor? Com certeza, né? Eu, assim, quando eu comecei, eu procurei trazer médicos que não gostam de reposição hormonal ou que não gostam de anticoncepcional, né? Qual que é o problema? Por exemplo, anticoncepcional dá câncer, hormônio dá câncer, então vamos falar com o oncologista, ver o que acontece de verdade, da trombose, vamos falar com o vascular, né? Aí depois eu fui vendo que assim, a gente podia fazer um trabalho de prevenção, né? Trazer de todas as especialidades, pneumologistas, cirurgiões de todas as áreas, vasculares, então assim, prevenção de acidentes. Então, estou tentando fazer uma situação mais de prevenção e de longevidade, né? E às vezes, né, quando não tem alguém, você já fiz alguns com você, né? Falo de algumas coisas da minha área, sobre menopausa, que é uma abordagem que eu gosto muito de abordar, que eu gosto muito de tratar a menopausa. Então, algumas coisas, às vezes a gente fala. Quando falta alguém, ou quando alguém não pode vir, você me ajuda, o Silvio, a gente fala de alguma coisa da minha área. Mas normalmente eu tento trabalhar com prevenção e longevidade, de uma forma correta e não através de vender remedinho aí como muita gente faz. Longevidade é cuidando da vida, cuidando da saúde de todas as maneiras, fazendo prevenção de todos os órgãos mais importantes que são causas de mortalidade e que são problemas que podem ser preveníveis, né? Você faz uma mamografia, por exemplo, todo mundo mexe, a mamografia tem muita radiação, que está no Instagram muitas vezes, mamografia faz mal. Cada vez menos a gente vê mulher morrendo de câncer de mama. Por quê? Porque faz mamografia. Mamografia faz diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce salva a vida da mulher de câncer de mama. Dificilmente a gente vê uma mulher morrer de câncer de mama hoje. Então vamos falar de mamografia, vamos falar dessas coisas. Então é isso que eu estou tentando fazer, né? Trazer médicos que falam sobre prevenção. Uma construção desse cuidado, como o doutor, complemento que o doutor diz, de olhar esse paciente como um todo e falar de todas as áreas que é importante para a saúde, não só, né, muitas vezes dentro da ginecologia, mas olhando como um todo. E o doutor, dentro da urologia, também faz esse trabalho, né, doutor? Traz um pouco mais sobre esse universo que muitas vezes é desconhecido também. A gente tenta separar os temas, nos temas mais comuns no consultório, às vezes da urgência, no pronto-socorro, do nosso dia a dia, para abordar aqui com o paciente de uma forma um pouco mais tranquila, né? Fazer ele entender. Ou mesmo uma situação que ocorreu conosco durante uma cirurgia diferente, então a gente comenta aqui, hoje fizemos um caso num paciente que era assim, foi tudo bem, então se você tem esse problema, procure atendimento, que a gente vai te auxiliar, né? A equipe está preparada aqui, está à disposição para isso, mas sempre focado no bem-estar do paciente e em informações corretas, né? Nada que a gente faz aqui é vozes da cabeça, né? Tudo baseado em evidência e sempre da melhor a gente prepara e tenta separar os temas mais pertinentes e mais frequentes no consultório. Isso mesmo. E o doutor Eri também está conosco desde o comecinho dos podcasts e também tem uma jornada muito bacana de trazendo conteúdo e também muitas vezes histórias de pacientes, né, doutor? Sim, então é aquilo que o Rogério falou. A gente começou, né, com a oportunidade em trazer primeiro o quê? Não é coisas que a gente, né, fala aleatoriamente, não. Coisas com embasamento científico, trazer colegas, né? Então, poxa, eu não faço rinoplastia, trago um colega da rinoplastia, né, um mastologista falar sobre alterações da mama, né, trago um vascular, né, a gente já trouxe cirurgião geral para falar de uma hérnia que pode fazer associada ali com a abdominoplastia, né, um profissional, né, da fisioterapia que mexe com drenagem linfática. Então a gente começou ali e, claro, vai abordando cirurgias específicas, igual você viu que a gente já chegou a trazer pacientes para comentar a experiência dela com uma cirurgia específica, uma abdominoplastia, uma mastopexia. Então isso mostra o quê? Para o paciente se identificar. Então não é uma coisa de autopropaganda, né, que igual o Rogério falou, né, parece estar vendendo alguma coisa, não. O paciente ele vem de livre e espontânea vontade, ela fala a experiência dela, não com a cirurgia com o Dr. Ari, é o que ela sentia, o que fez ela procurar um cirurgião plástico
e o que mudou na vida dela com a cirurgia, não necessariamente com a minha abordagem, né? Então, fica algo, a gente fala dentro de tudo, questão ética e tal, mas é um jeito do paciente se identificar, do paciente também saber, né? Às vezes sofre sozinho daquilo ali e fala, pô, será que tem uma cirurgia de redução de mama? Deve ser uma coisa, né, sofrido para se recuperar. Daí a paciente vai lá e vê, não, ó, tem paciente de 14 anos que fez. Né? Então, poxa, 14 anos, se uma paciente de 14 anos que nunca nem extraiu um dente, aguenta tranquila a cirurgia, vai na escola na mesma semana, né? A gente fala, né, como que a pessoa não pode, né? Então, é um jeito também. É uma identificação ainda maior também. E, doutores, falando um pouquinho sobre essa questão do podcast ainda, os doutores colocaram na posição de apresentadores também, né? Que é uma forma diferente, né? Os doutores fizeram graduação de medicina, estudaram para isso, mas cada vez mais a gente vê esse papel também de comunicador, além de médico. E eu gostaria que os doutores falassem um pouco mais dessa experiência de estar ali também passando essa informação, né? O doutor falou um pouquinho sobre a decisão dos temas, mas como que foi entender e se colocar nessa posição também, doutor Rogério? Se eu te falar que eu venho para o podcast entrevistando alguém, mais como curioso que como apresentador, eu estou aprendendo muito ali, estou vendo. É coisa que a gente está vendo ali também, que a gente... Muitas dúvidas minhas, muitas dúvidas que eu sei que pacientes têm, né? Que às vezes eu estou perguntando coisas que eu sei como é ali, né? Coisas simples de especialidade, mas que a gente vê que o paciente tem, né? Mas como curiosidade mesmo ali, como aprender, como bate-papo. Eu não vejo naquele momento que eu estou apresentando alguma coisa, eu estou conversando com um colega de uma maneira mais... para passar para uma terceira pessoa, por exemplo, que às vezes entende com uma linguagem um pouquinho diferente, mas mais uma conversa mesmo. Não consigo me ver como apresentador ali, para te falar a verdade. É uma troca de conhecimento. Uma troca, mais uma absorção do que uma troca, no meu caso. Olha só, isso é muito bacana, doutor Luiz. Eu concordo, né, com o Rogério falou. Eu acho que ninguém é preparado para isso, né? Só que cada vez mais a gente precisou se posicionar e passar a informação correta para o paciente devido ao que a gente estava falando antes, né? São várias fontes que você tem disponível, então a gente se propõe a fazer um trabalho sério, um trabalho com informação baseada em evidência, baseada em literatura. Ninguém é preparado, óbvio, mas a gente procura encarar, como o Rogério falou, eu e meu colega, o Rodrigo, a gente faz o videocast, então a gente, é como se fosse um bate-papo, quando a gente estivesse discutindo um caso no consultório, só que gravando, e aí tentar usar uns termos que o paciente consiga entender de uma forma clara, né, para que ele consiga se identificar nesse bate-papo e falar, opa, eu tenho isso aí, vou procurar ajuda, eu tenho isso aí, não sabia. Você tem tratamento, eu vou procurar, ou fazer a promoção à saúde, né? Isso. Às vezes você tem um problema, você precisa procurar o médico para cuidar da sua saúde e poder ter uma qualidade de vida muito boa. E para o doutor Ari, como que foi para o senhor também acompanhar esse processo? Então, diferente de você que tem um treinamento para ser apresentador, foi o que o Rogério falou. Ali, para nós, o videocast, ele é como se fosse uma conversa informal. Então, por isso que eu acho que o formato se adaptou para nós que não temos o treinamento. Porque por mais que tem câmera, é uma coisa, vamos dizer assim, profissional com a estrutura do São Lucas, mas ao mesmo tempo, você e às vezes o colega que você convida também, não é muito também dessa situação, mas ele vê que você conversa de um jeito menos técnico, mais tranquilo, como se fosse uma conversa do consultório, no centro cirúrgico, ali no corredor. Então fica algo mais tranquilo, mais leve, né? Digamos assim. Então isso facilita a gente criar, né, a coragem e vir praticamente toda semana, né, fazer. Então é algo que, vamos dizer assim, essa leveza que traz. E outra coisa também, a gente estamos no papel, né, não só ali de comunicador, de transmitir alguma coisa, mas a gente tem um papel como médico, né, de passar coisas verdadeiras. Isso. Então, assim, por mais que a gente fale, não, a gente tem que fazer o nosso trabalho e ponto. Não, mas se você vê que na nossa região está tendo muita desinformação, muita gente fazendo coisa errada, já que nós temos a oportunidade de estar numa estrutura que se comunica, né, muito longe, né, ali hoje a internet chega em qualquer lugar, então, poxa, por que eu, igual o Luiz falou, a gente que tem acesso a uma boa literatura, uma boa coisa, por que a gente vai lá e não passa? Fala, poxa, está acontecendo um monte de coisa na região. Não, peraí, né? Por que eu não posso falar, abdominoplastia, assim, igual o doutor Rogério deu o exemplo, por que ninguém está se vacinando lá? Peraí, vamos trazer um cara que entende isso aqui, porque querendo ou não, nós temos a estrutura para fazer a multiplicação desse conhecimento, né? E o doutor falou um pouquinho, na prática, assim, do dia a dia, vocês já receberam pacientes, doutores, que vieram através, não só do podcast, mas também, né, de publicações? Como que foi isso? Então, o doutor pode dar um exemplo, talvez, que tenha acontecido com vocês?
Às vezes, agora faz tempo que eu não gravo, mas gravava muito videozinho de Instagram assim, mas assim, vindo de casa, parava meu carro e pensava uma coisa em 1 minuto, tem que sair 1 minuto e pouquinho ali. Disso já me trouxe algumas coisas mesmo. Eu não sabia que eu tinha tal problema, por exemplo, e parece que tem tal endometriose, por exemplo. Muitas mulheres demoram, no Brasil demora de 8 a 10 anos para saber o que é endometriose. Para a mulher pensar nisso, alguém falar isso para ela. Então, muitas vezes aconteceu no consultório de chegar paciente com endometriose ou com problema, que via assim no Instagram, né? Cortes daqui que foram para o Instagram, isso acaba trazendo alguns pacientes, sim, com certeza. E os doutores também tiveram algum caso que pode compartilhar com a gente? A gente tem vários casos, inclusive, né, devido ao que o Ari estava falando, o alcance do São Lucas é muito grande, né, através de todas as plataformas que são divulgados os vídeos, os cortes. Eu tive um caso que foi bem legal, que eu sempre compartilho, que foi um tumor que a gente fez aqui com o auxílio do robô, que a paciente só tinha um rim já havia sido retirado por tumor há um tempo atrás, só tinha um rim e era para ser um tumor. Quando a gente foi fazer a cirurgia, eram 2 tumores num rim único. Então, um caso bem desafiador, a gente conseguiu fazer por robô, o paciente ficou super bem, manteve função renal, não precisou ir para diálise, né, que é o grande medo do paciente quando a gente vai fazer a cirurgia renal. Então, é um vídeo que foi divulgado bastante, vários pacientes procuraram a gente depois para tumores renais, baseado nesse vídeo, né, nessa reportagem. Então, assim, é aquilo que a gente estava falando, é uma oportunidade que a gente tem aqui também de oferecer uma terapia para o paciente, de oferecer o trabalho, e baseado no que o Ari falou, não é, às vezes, se não fosse comigo, poderia ser com outro cirurgião, mas o importante é que foi feita a cirurgia, ela ficou bem. Que sabe que tem esse procedimento, que ele existe, né? E pode ser muito bom para ele, né? Auxiliar. E o doutor também tem algum caso que pode compartilhar conosco? Sim, o que é interessante para nós é aquilo que eles acabaram falando também, é a integração. Então, às vezes, né, por exemplo, eu já fui lá no videocast lá do Rogério, e já aconteceu da pessoa chegar aí para mim e falar, poxa, né, viu lá no Instagram do Rogério falando assim, viu lá um médico cirurgião plástico ali, e acabou consultando comigo, sabe? Uhum. Ou às vezes vai comigo e fala, pô, doutor, tem né, eu vi que você, né, eu tava lá, né, aquele médico eu conheço lá, o doutor Rogério e tal. Então, assim, isso é bacana porque cria uma integração, sabe? Então, não é só o fato da gente estar ali no hospital, ter a gente fala um contato, mas isso abre, a gente fala caminho, né? Não só as redes, mas também a plataforma que vocês colocam, o videocast. Esse programa, já cheguei a comentar que o São Lucas 24 Horas, esse programa já me trouxe paciente que não me seguia, não me acompanhava e falou, poxa, eu vi o doutor falar daquela, o procedimento da orelha, né, que é uma coisa nova e tal. Então, assim, nossa, vi lá e tal, foi lá e procurou. Então, isso mostra que, assim, a ideia do São Lucas, né, de criar essas plataformas, o videocast, o programa, tem um alcance muito grande, sabe? E daí, aquilo que eu me gravei isso que uma paciente uma vez falou. Ela fala, poxa, doutor, se você tá falando lá, não é porque, vamos dizer assim, é só você que quis fazer ali, é porque não só a instituição viu, né, mas ela confia que todos os que estão falando têm uma certa seriedade, né, tem um respeito na comunidade ali da medicina, né, então não vai falar, né, o Dr. Rogério não está lá falando igual ele falou simplesmente porque ele quer, não, é porque abriu a porta e ele como, né, a gente falou uma autoridade lá da especialidade dele, o Luiz, o Rodrigo, lá a mesma coisa, né. Então eles vão falar assim, poxa, viu o colega falando, viu o doutor Ari, todos os colegas do videocast falam, poxa, não, é uma seriedade, ver que se está falando, se o São Lucas coloca aquela mídia, né, ali, é porque é algo verdadeiro, é algo que tem respaldo, é um colega que tem, né, um certo respeito na comunidade, né? Então isso é uma coisa que mostra uma seriedade ali. Um compromisso de fato mesmo, né, de levar essa informação. Doutor Flus, também sobre essa questão de contato com as demais especialidades, que acho que isso é um diferencial também, né, doutor? De entender um pouquinho mais sobre o trabalho da outra especialidade, mostrar como ambas podem trabalhar. O doutor já até veio em outra entrevista junto com o doutor Eduardo de Davi falando sobre o trabalho da vascular junto com a ginecologia. Isso é muito bacana porque através das mídias também é possível entender o trabalho um pouco um do outro e se adequar e entender quando um pode atuar e auxiliar, certo? Sim, né? A medicina hoje não dá para ser como já foi um dia do médico fazer tudo, ele não consegue fazer tudo, né? As coisas estão cada vez mais especializadas, as coisas estão cada vez mais complexas, assim, em cada aparelho, em cada órgão, em cada situação. Então você precisa conhecer bem aquilo que você está fazendo. Mas também você não pode deixar de conhecer o resto do paciente, né? O paciente é uma coisa só. E você
é especialista naquele pedacinho dele, sem esquecer que ele tem o resto todo ali, que ele é uma pessoa inteira ali, né? E isso os outros colegas ajudam muito a gente, né? E a gente tem, é o que eu falo, Cascavel é uma cidade muito bem servida, de médicos, de colegas, o São Lucas está muito bem servido, né? E a gente consegue, né? Várias cabeças pensam melhor que uma, né? E a gente só tem que ter o conhecimento bem do que a gente faz, né? E saber que as outras coisas podem ajudar muito aquele paciente e muitas vezes a gente também, como no dia do Eduardo, por exemplo, um acretismo de placenta que pode sangrar muito. Ele vem com a hemodinâmica e resolve, para o sangramento por 12 horas, a gente tira o risco daquela paciente iminente e a paciente não perde tanto sangue, o risco de vida dela diminui muito, né? Então, as especialidades se integram e ajudam muito umas às outras. O paciente não é só aquele órgão, não é só um útero, não é só um rim, não é só uma próstata, né? Ela é uma paciente completa, ele é uma paciente total. Então, as especialidades se complementando ajuda muito em muita gente. E essa disseminação de informação também auxilia nesse processo, nesse contato, né? E o doutor destacou também a questão da questão da estrutura e da instituição, como se prezar muito pela comunicação e passar essa informação além do cuidado com o paciente de forma hospitalar. Eu gostaria que então, para a gente encerrar a nossa conversa, os doutores falassem também sobre a importância, de fato, de estar num ambiente que além do espaço e a estrutura para se trabalhar, tem também esse cuidado e esse zelo pelo paciente. No caso da informação, o doutor Luiz pode começar? Os doutores podem complementar também? Não, a gente sempre fala, né, a importância de ter um centro médico, de ter um hospital bem servido e bem estruturado como o Hospital São Lucas, né? As coisas evoluem, como o senhor já falou, e as pessoas, o hospital, todo mundo tem que evoluir junto, né? Tem que acompanhar essa evolução para a gente oferecer o melhor tratamento para o paciente. Então, o conceito de centro médico, a gente estava conversando antes, né? Então, o paciente passa comigo, já sai do meu consultório, já vai na sala do Rogério, já vai na sala do Ari, já desce na tomografia, já faz o exame, já colhe o exame de sangue. Então, ele já fica aqui dentro, ele ganha tempo, né? Então, essa é a importância, e aqui a gente traz o paciente muito tranquilamente, a gente pode contar com todo o suporte possível e necessário para o bom andamento, né, da cirurgia. Assim, claro, complicações existem, intercorrências existem, mas se tiver, a gente está bem servido e vai conseguir resolver aqui dentro. Isso também é importante. Porque aquilo que o Luiz falou, então pacientes como o Cascavel, como o Rogério disse, abrange uma população, né, não só nossa aqui local, mas, né, o limite, né, ali chega às vezes quase 2 milhões de pessoas, então vem muita gente de fora. Então é o que, né, eu que morava para o estado de São Paulo, então a gente vê que para lá era uma coisa que era corriqueiro, o paciente, essa questão de centro médico, ele ia e fazia tudo lá, porque era tudo muito longe, né? Então, para o paciente que é de fora, poxa, para ele é uma mão na roda. Ele fala, não, eu venho, precisa consultar ali no urologista, no gineco, fazer uma pré-anestésica, fazer um exame de imagem, né, colher um sangue, né, que tem laboratório aqui também, vai fazer a parte cardiológica. Então, o paciente ele consegue ficar, por exemplo, o dia todo aqui e passar em todas as especialidades, porque tem essa facilidade de agendamento, né? E a questão a gente vê que o São Lucas investe na estrutura. Então, aqui não perde nada, né? Os colegas que vieram de fora também. Então, não perde nada para grandes centros, sabe? Tanto estrutura de centro cirúrgico, estrutura de aparelhagem mesmo, da parte, né, o doutor Rogério falou, hemodinâmica, a parte radiológica, sabe? Então, estrutura a gente tem, né? E o andar, claro, dos consultórios ali, a gente ouve muito isso dos pacientes, parece que você está em outro lugar, parece que você está dentro do hospital, né? Parece um prédio empresarial, de consultório mesmo. Então, né, a gente sabe que foi pensado nos mínimos detalhes, né? Até uma vez falaram para a gente que até o extintor de não ser vermelho, né, é uma coisa para não transmitir que você está num hospital, né, para não ver a cor vermelha, né, por isso que ele é prateado. Então eu acho que foi pensado tudo com cuidado, então o São Lucas com certeza está anos-luz ali, né, na frente ali, a gente não fala nem região nossa, né, é interior do Paraná, assim, né. É um diferencial também bem grande, né, doutores? E o doutor, gostaria de complementar? Gabriela, assim, sobre a mídia e tal, né, a gente se atualizar na especialidade da gente já não é muito fácil, né? Eu estou fazendo alguns cursos aí que eu estava falando com eles até. Tive uma aula das 8 à meia-noite e tenho aulas direto, a gente sempre procurando se atualizar. Então, se atualizar na especialidade da gente não é muito fácil. Saber o que está acontecendo nas outras especialidades, então, é uma coisa bem mais... Mas se nada da gente já não é tão fácil, né? E o videocast, o São Lucas 24 horas, as informações dão para os pacientes e para a gente também conhecimento sobre outras áreas, possibilidades que facilitam a vida, cirurgias mais simples, mais tranquilas, menos invasivas, mais resolutivas, né? Então, assim,
eu acho que a mídia social, bem colocada e bem aplicada, ela atualiza tanto o médico quanto os pacientes das melhores opções, das melhores oportunidades, das melhores maneiras de se resolver os problemas que, às vezes, para o médico que corre atrás, que está muito tempo na brincadeira, como eu digo aí, se atualizando, não é tão simples assim. Imagina você saber o que está acontecendo na medicina. Então, eu acho que tudo isso ajuda muito a você se atualizar em tudo que acontece. Fica mais fácil eu saber de um colega, por exemplo, tendo uma integração com ele, o que ele tem de ponta para oferecer para o paciente e para oferecer para a gente no tratamento daquele paciente também. E tudo evolui muito rápido, né? Muito rápido. É questão de dias, minutos, horas, e as coisas estão mudando. A informação então, propaga. Ixi, e instalando o dedo. então é muito importante ter esse cuidado também. Esses dias no refeitório do centro cirúrgico, um médico de 70 anos de idade, que eu acho que é uma sumidade operando tudo, já veio até com a gente no videocast aí, ele acorda às 5 horas da manhã todo dia para estudar. Olha só. Faz 40 anos que está operando, trabalhando, fazendo maravilhosamente a profissão dele, né? Me operaria a hora que eu precisar, eu opero com ele sem nenhum problema, até 70 anos. O cara é maravilhoso. Junta idade, habilidade e conhecimento, né? Então é uma coisa que e medicina é assim, se você parar, a coisa vai, a gente não vê. E isso dentro da especialidade da gente. E o que eu falo é o seguinte, né? Aqui possibilita a gente conhecer o que está acontecendo um pouquinho com as outras coisas também. O que tem de novo nas outras coisas. Como você pode orientar o seu paciente a procurar uma melhor alternativa. Não só hoje, a gente vê essa mudança também do próprio paciente, né? De perguntar mais, de buscar mais informação. Antes, uma vez falado, ele aceitava e fazia. Hoje não, a gente já vê essa busca ainda mais ativa também, né? Do que está sendo feito. Outras coisas, ele está mais informado que você. Isso mesmo. Então, essa informação é importante também, entender esse local e compartilhar, como o doutor disse, com as demais especialidades. Eu gostaria novamente de agradecer a presença dos doutores aqui, e fica sempre o convite, é muito importante, né? Hoje nós destacamos ainda mais a importância da informação e de ter profissionais prontos para passá-las e também que vão atrás de buscar levar a informação, né? Que nem os doutores disseram, nem sempre é obrigação de estar lá em frente às câmeras, mas é um trabalho muito bacana e importante que os doutores fazem diariamente, semanalmente aqui nos videocasts. Então, muito obrigada novamente, doutores. Agradeço pelo convite. E o São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!